Olá, boa tarde. Vereadores de Rio Grande articulam a criação de uma frente parlamentar de oposição ao governo municipal. Direto do estúdio, uma entrevista com os proponentes da ideia. É agora, ao vivo, no Informe Região. A gente segue repercutindo o caso da menina de 11 anos que vinha sendo abusada sexualmente pelo padrasto no bairro Senandes, em Rio Grande. O crime foi descoberto pela mãe da menina, que foi à delegacia denunciar o companheiro. O homem, de 47 anos, foi preso na tarde de quarta-feira. Ele foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Rio Grande, onde permanece à disposição da Justiça. O Diogo Lachmann conversou com a delegada Alexandra Pérez, responsável pelo caso. Vamos ver. Então, esse caso, de estupro de vulnerável, ele veio até nós a partir da comunicação da mãe dessa criança, porque ela tem 11 anos. A mãe começou a desconfiar do comportamento da menina, e também de algumas atitudes do padrasto. Ele vinha dando muito presente para a filha dela e tratando de uma forma diferente. Então, teve um momento em que ela saiu da sua casa e quando voltou, sentiu ali que tinha uma situação, eles estavam conversando. E aí a menina terminou relatando para a mãe que no dia anterior, o dia 2 de janeiro, ele teria abusado dela, inclusive com tentativa de conjunção carnal. Por isso que o laudo pericial deu positivo para escoriações na área ali do introito vaginal da menina, Então, isso, juntado ao depoimento da mãe e da adolescente, da criança, que relatou que em umas 6 ocasiões ele teria já praticado esses atos, aí nós representamos pela prisão preventiva. O suspeito, ele conversou com a senhora, ele confessou o crime? Não, ele negou. O suspeito negou, disse que a mãe teria inventado, mas na verdade não foi a mãe, foi a própria menina que foi acolhida ela foi atendida no CRAI, que é um centro de referência atendimento infanto-juvenil para vítimas de violência sexual, menores de 18 anos, e lá ela relatou espontaneamente tudo o que vinha ocorrendo, um relato coeso, ela estava bem abalada com a situação. Então, juntando isso, as declarações da mãe e mais a prova pericial, nós chegamos à conclusão de que realmente esse fato ocorreu, mas o suspeito, ele nega a autoria. Ele está preso nesse momento? Sim, ele está preso preventivamente, ele fica à disposição da Justiça e agora vai ter o procedimento judicial para que ele responda por esse estupro de vulnerável. A senhora disse, no caso, que a mãe da criança já vinha desconfiando, das atitudes da filha. Quais são os sinais, os comportamentos que mudam de uma vítima? Então, exatamente, mudança de comportamento é um dos sinais. Em que consiste essa mudança de comportamento? Pode ser de não querer mais falar com aquele padrasto, ou pai, ou com o abusador, ou ao contrário, às vezes porque eles conquistam, eles seduzem essas crianças e adolescentes. Então, às vezes, ela quer estar. É difícil de saber, porque ela quer estar muito com aquele abusador, porque às vezes ela nem sabe que está sendo abusada, porque muitas vezes eles fazem em forma de carinho. Então, aquela criança, às vezes, é apegada ao abusador. Então, é difícil, mas às vezes começa a fazer isso num conjunto, isoladamente não dá para avaliar. Notas à escola, ou tem meninas que começam a usar umas roupas mais largas, não que isso só seja, mas juntando isso num contexto pode indicar xixi, começa a se urinar na cama, medo de dormir sozinha, são vários, mas assim, é mudança de comportamento. A tua filha vindo de uma maneira, de repente ela começa a mudar, começa a ficar muito revoltada. Então, juntando todos esses elementos, a primeira coisa é ter diálogo, Os pais têm que ter diálogos com os filhos para ver o que está acontecendo e sempre observar o que essa criança adolescente está acessando na internet também, porque tem muitos casos virtuais, tem muita violência sexual virtual, tem muita importunação sexual, tem muita pedofilia na internet. Então, observar, conversar e manter esse diálogo com os filhos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais também sobre a importância da família no momento em que a vítima resolve falar, porque muitas vezes são desacreditadas pela própria família, Perfeito esse questionamento, Qual é a dificuldade? Por que
que as pessoas terminam não tendo conhecimento dos estupros. Inclusive, me questionam, delegado, um estupro, que estranho. Não, tem muitos estupros em Rio Grande. Ocorre que a investigação ela é muito difícil. Em caso em que um laudo pericial verifica ali marcas físicas, né, que o crime está ali mais concreto, é mais fácil de convencer, digamos, o Poder Judiciário de que aquele crime ocorreu, senão fica só a palavra da vítima. E muitas vezes a própria mãe dessas crianças e adolescentes não acredita no relato da vítima, então não dá crédito àquela palavra. Por isso que é tão difícil a investigação desses crimes sexuais. E a família tem que denunciar. Criança e adolescente, ela não tem por que sair inventando que foi abusada. Então, a primeira conduta de um responsável é dar crédito, validar o relato do filho e da filha. Né? Que mensagem a senhora deixa para quem, porventura, esteja passando pela mesma situação e esteja nos assistindo nesse momento? O importante é denunciar, mas nós sabemos que, às vezes, medo, vergonha, essa vítima se sente culpada. Infelizmente, tem muitas mães que terminam culpabilizando a filha. É algo assustador, mas elas dizem, ela se ofereceu. Já tivemos casos em que uma avó falou que talvez a neta tivesse oferecido para o vô. Então, isso a gente ouve muito, e não é um ou dois casos. Assim, na maior parte das vezes não tem crédito a palavra da vítima, mas ela tem que denunciar. Às vezes ela denuncia na escola, denuncia para algum familiar que ela tenha mais proximidade, às vezes é uma madrinha, enfim, alguma amiga. Tem que falar, porque nós temos como proteger essa menina de alguma maneira. Tem medidas protetivas de afastamento do abusador, para ele não chegar perto dessa vítima. Então, tem o CRAI, que faz todo o acolhimento, vai dar encaminhamento a psicólogas, assistência social. Então, ela vai ter esse amparo. Então, tem que denunciar. Pode vir qualquer delegacia fazer a denúncia. Tem várias portas de entrada. Onde ela falar, onde ela romper o silêncio, nós vamos acolher e dar crédito à palavra dela. Um adolescente foi apreendido pela Brigada Militar por tráfico de drogas em São José do Norte. A apreensão aconteceu na manhã de ontem no bairro Brasília durante patrulhamento de rotina. Com o adolescente, os policiais encontraram 19 porções de cocaína e uma quantia em dinheiro. Ele foi encaminhado à delegacia juntamente com o material apreendido. A partir de hoje, a unidade do Tudo Fácil Rio Grande, localizada no Partage Shopping, passa a oferecer menos serviços e em horário reduzido. No local, o público poderá apenas retirar documentos e usar os terminais de autoatendimento para serviços digitais. O horário de funcionamento será das 10 horas da manhã às 7 horas da noite, de segunda a sexta. De acordo com o governo do estado, a redução dos serviços ofertados e do horário de atendimento se dá em razão de questões contratuais com a empresa terceirizada responsável pelo atendimento no local. Ainda conforme o governo do estado, quem estava com agendamento para serviços na unidade será contatado para remarcação do atendimento. Maiores informações podem ser obtidas através do site rs.gov.br/tudofácil ou ainda através do telefone 155. Nós tentamos ouvir a empresa responsável pelo atendimento na unidade do Tudo Fácil, mas não conseguimos contato. No próximo bloco, a gente fala sobre uma iniciativa de vereadores de Rio Grande que articulam a criação de uma frente parlamentar de oposição ao governo municipal. O intervalo é rápido, fica por aí. Encontre a paz. Todas as sextas, reuniões de libertação. Acesse e encontre a Igreja da Graça mais próxima. A graça de Deus está em todo mundo. Todos os dias, milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus e testemunham grandes milagres, curas e libertações. Junte-se aos milhares que já fazem parte dessa graça. Creia, esse poder está ao seu alcance. Acesse e encontre a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima do seu lar.
Quem subiu contra você? Missionário, é muita coisa ruim, estou diabético, estou com câncer, não tem mais jeito, porque você disse que não tem. O Senhor Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Você ora a Deus que ou pela mão do médico, ou pela oração, ou por meios naturais, Deus livra você desse problema. Deus cura pela medicina e Deus cura pela fé também. Não importa o método que ele usa. Recebeu a cura, não veio do diabo, veio de Deus. Que o diabo só sabe roubar, matar e destruir. Mas Jesus não faz nada disso. Jesus só dá vida e vida com abundância. Com o Senhor Deus não vale nada. Não interessa quem se levanta contra ele. Você pega essa fé. Estão contra você, agarre o que Deus está falando, porque Deus abençoa e Deus há de lhe restituir tudo que o diabo roubou, como fez com Jó, em dobro, em nome do Senhor Jesus. Amém? O programa Igreja da Graça no seu lar coloca o telespectador dentro da sede da Igreja da Graça em São Paulo. O poder e a maravilhosa graça do Senhor se manifestam a cada dia na vida daqueles que o buscam. Assista todos os dias aqui na HIT TV, há mais de 20 anos fazendo a diferença. Vereadores de Rio Grande estão articulando a criação de uma frente parlamentar de oposição ao governo municipal. Para falarmos mais sobre o assunto, nós convidamos para vir aqui no estúdio os vereadores que defendem a ideia. Ao meu lado, o vereador Júlio Lamin, do União Brasil, e a vereadora Laurinha, do MDB. Senhores, obrigado pela presença. Começo perguntando o que significa uma frente parlamentar, antes de entrar no mérito da questão. Tudo bem? Quero agradecer aqui a oportunidade. A frente parlamentar nada mais é do que quando vereadores se unem, somam-se esforços para um objetivo em comum. No nosso caso, a gente busca aqueles vereadores que não compõem a base do governo municipal, somar esforços para que a gente possa exercer uma fiscalização mais efetiva. A ideia da criação dessa frente parlamentar de oposição ao governo partiu do senhor? Na verdade, é uma construção coletiva, né? Nós, como tivemos agora ali a eleição da mesa de vereadores, percebemos que o PT, o atual executivo municipal, já consegue ter uma ampla maioria e se faz necessário, então, que a minoria, que vai se contrapor ao governo, una esforços. Então, foi uma construção coletiva da gente. É uma construção coletiva, mas quem foi que deu a ideia? Tá, o proponente fui eu, mas logo também já tivemos assinaturas de outros vereadores e eu acredito que a gente vai conseguir ainda mais somar e crescer essa frente. Bem, além da vereadora Laurinha, outros vereadores já aderiram a essa ideia. Quer que eu fale? Sim. A vereadora Laurinha é uma vereadora combativa aqui, já está no 3º mandato, um exemplo que a gente tem lá na Câmara de Vereadores, não só na causa animal que ela é referência na cidade, mas também de combate às coisas erradas no município. Temos o vereador Enio, que já assinaram, e outros, por falta de oportunidade, não assinaram na época, mas também já se propuseram a fazê-lo, que é o vereador Giovanni, do PRD, Felipe Branco, do MDB, vereador Newton, do Republicanos. E a gente busca ainda a compreensão e conseguir trazer para o bloco os vereadores do PL. E o que motivou os senhores? Eu estou fazendo as perguntas, a senhora entra na conversa a hora que quiser. O que motivou os senhores a fazer a criação dessa frente parlamentar de oposição ao governo? Qual é a ideia dela? Bom, é importante também, né, esclarecer qual é o papel da oposição num governo, né? Nós precisamos ter um espaço de questionamento. Quando a gente tem ali na eleição da mesa já a grande maioria dos vereadores se posicionando a favor do governo, a gente já tem uma inclinação de como vai ser. A população precisa de pessoas que não estejam comprometidas com o governo para conseguir também ter voz e vez dentro da casa. A frente parlamentar é uma novidade, mas sempre aconteceu de ter posição e oposição em todos os governos. Eu já fui oposição no meu primeiro mandato, neste passado fui governo,
E agora, novamente, sou oposição, sendo que alguns vereadores, inclusive do meu partido, já se posicionaram com o governo. Então, já estão trabalhando junto com o governo. A população precisa de fiscais efetivos que não tenham compromisso e dependência do governo para ter transparência nos trabalhos da casa. Então, nós estamos trabalhando em prol disso. Não significa que esses vereadores que participam dessa frente vão ser sempre contra tudo que vier do governo ou todos os trabalhos da prefeitura. Muito antes, pelo contrário. Esses vereadores estão ali para pautar os assuntos com transparência e sem o peso de fazer parte do governo. Isso é muito importante a população saber. Nós nos posicionaremos a favor da população sempre. E muitas vezes votaremos favorável ao governo, mas sempre vamos estar disponíveis para questionar, sem importar onde estamos. Nós não temos dependência do governo para precisar votar sempre favorável ou para não ouvir a população. E a ideia com essa frente parlamentar é que os senhores façam o quê? A ideia é a organização. Em vez de termos vereadores cada um pensando por si, como nós já somos minoria, e a gente sabe que numa casa legislativa a união faz a força, é importante que a gente tenha unidade. Então, essa frente parlamentar serve para isso, para a troca de ideias, para que a gente possa planejar ações, para que a gente possa saber como se posicionar em determinados temas, porque sendo um vereador a falar é uma coisa, agora se a gente conseguir na frente 7, 8 vereadores se posicionando, é outra, ganha outro peso. Então, o que a gente quer é unidade, é conseguir fazer com que a gente some-se os esforços para a gente ter um peso maior dentro da casa. Bom, para que essa ideia se torne realidade, ela primeiro tem que sair do papel, né? Foi protocolada e ela provavelmente vai à votação agora nessa segunda-feira. Os senhores acreditam nessa aprovação? Olha, nós vivemos numa casa democrática, né? Teremos aí uma sessão representativa na segunda-feira. Eu acredito que vai ser até da mesa, né, vereador Júlio Lamin, que são reuniões que o presidente chama e delibera com a mesa. Nós esperamos que seja apreciado como todas as outras frentes e pedidos de comissões na casa. Nunca foi negado a formação de uma comissão ou de uma frente. Então, a gente espera que consigamos criar esse espaço de diálogo e de enfrentamento, né? Não é fácil para uma minoria apresentar um projeto assim logo nos primeiros dias de um novo governo, mas é necessário. Nós temos que considerar que a gente vem de uma eleição, que o nosso projeto político perdeu essa eleição, mas que há mais da metade da população que ou não foi votar ou votou num projeto político que não é o que foi aprovado. Esse espaço para que essas pessoas ainda tenham voz e vez, nós temos que garantir. Então, a gente está indo para essa votação sabendo que o governo tem a maioria, tem o controle da casa. Hoje, o vereador Rovan é presidente do PT, mas a gente acredita que ele vai ser democraticamente correto e permitir que a nossa proposição seja apreciada e aprovada. Para as pessoas que estão dizendo que a criação dessa frente parlamentar é cena para a torcida que os senhores estão querendo fazer, como é que os senhores reagem a esses comentários? Na verdade, toda eleição tem aquele período um pouco de encantamento, mas quem está na política já há algum tempo já imagina o que vem ser o próximo governo do PT. Uma frente de oposição, ela, como bem disse a vereadora Laurinha, não é para ser contrária a tudo. É apenas para que a gente possa ter voz e vez, como bem disse, para que a gente possa analisar os projetos que vêm até a casa. E oposição é saudável na democracia. Tem que se ter uma oposição. É igual numa escola que não tem prova. Tem que se ter uma resistência, tem que se ter quem falar os defeitos, apontar o que não está correto. Nenhum governo vai ser perfeito. Então, a oposição ela tem papel fundamental numa democracia. Mas de que forma, vereador, que a criação dessa frente parlamentar torna essa oposição mais forte? Porque criam-se um grupo, ô Guilherme, é isso que a gente está falando. Então não é mais um partido, como ela está falando, é plural. A gente pega todos aqueles vereadores que estão se posicionando contrários ao governo, que não fazem parte, não têm compromisso com o governo, e a gente está formando uma unidade. E aí essa unidade deliberando é mais forte do que fosse cada um por si. É essa que é a importância. E só também pontuar, a oposição sempre existiu, tanto é que o PT foi sempre oposição ao governo do Fábio. E aí mudou o governo, agora essa é uma situação, e um outro grupo político vai fazer o papel de oposição. É importante que tenha quem aponte os defeitos, quem diga o que está errado e que precisa melhorar. Vereador Júlio Lamin, vereadora Laurinha, falando sobre a ideia da criação da Frente Parlamentar de Oposição ao Governo Municipal. Obrigado pela presença.
Bom ano para todos nós. A tarde de sexta-feira será de sol entre nuvens em todas as cidades. A temperatura máxima não deve passar dos 26 graus em Rio Grande e São José do Norte. A mínima será de 18 graus em Dom Pedrito e de 19 em Camaquã. Venâncio Aires terá máxima de 29 graus. Acabou o Informe Região. Para você continuar com a gente, siga nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, a TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, lá você pode ver e rever toda a nossa programação. Obrigado pela sua companhia, a gente volta a se encontrar amanhã.